Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação Agro 3 da Brasil Agro. E por que iremos falar dela hoje na quinta-feira? Porque hoje é dia de vídeo extra e quem decide qual vai ser o vídeo extra da semana é exatamente essa linha aqui de vídeos lançados 2 semanas atrás. O tipo de conteúdo que mais deu views 2 semanas atrás é o vídeo que a gente traz extra na quinta-feira. E se você olhar aqui, quem deu mais views foi exatamente um vídeo de ação da Semi. Então por isso a gente está fazendo hoje um vídeo também de ação. Se você quer que tenha um vídeo de Fiagro ou de fundo imobiliário, você chega junto, meu amigo, você assiste aquele vídeo o máximo possível para dar mais views e assim a gente conseguir fazer um vídeo extra na quinta-feira que seja daquele conteúdo que você prefere. Então vamos lá. Atualmente o valor da ação Agro 3 da Brasil Agro é R$ 29,25. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de apenas R$ 22,59 e uma máxima de R$ 31,35. Nos últimos 12 meses ela está com um dividend yield muito bom de 11,07%, mas esse dividend yield só tá bom assim porque ele tá pegando dividendos do ano passado, distribuído no ano passado. Se não fosse isso, não estaria assim. E também porque a ação perdeu muito valor. Você vê que ela chegou a bater 31 e hoje está custando 29. Teve momentos que esse dividend yield estava muito maior. Quando ela bateu essa mínima de R$22, por exemplo, o dividend yield estava muito melhor. E por que subiu tanto, Adriano? Exatamente por um motivo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. A gente vê que a máxima dele foi batida no ano passado, no iniciozinho de novembro, e tem motivo? Tem, exatamente porque aqui estava prestes da Datacom do ano passado. Então toda a vida que chega próximo da Datacom, meu amigo, o pessoal compra muita ação para depois normalmente vender. Além do mais, tem a queda do valor da ação por causa da DataX, que sempre cai alguns reais no caso aqui da Brasil Agro. A mínima dela alcançou foi aqui, no dia 1º de junho, você vê que ela caiu muito aqui, ó, principalmente depois do começo de janeiro. Ela já tinha caído aqui em dezembro, mas voltou a subir, depois caiu de novo. Normalmente o que acontece muito é anúncios de resultados que fazem a ação despencar. Mas normalmente o anúncio, por exemplo, do quarto trimestre, a Brasil Agro tem um detalhe diferente. O anúncio dela é todo diferente, né? No caso, o que seria o quarto trimestre nosso de 2022 é o segundo trimestre de 2023 dela. Sim, você não tá ouvindo errado não. Lá começa o trimestre do ano antes de todas. O primeiro trimestre dela é de julho a setembro do ano anterior, primeiro trimestre. Ou seja, agora em julho terminou o quarto trimestre de 2023, já terminou o 2023 para eles. Esse trimestre que vai sair agora, no início de novembro, vai ser o primeiro trimestre de 2024 já para eles. Então, normalmente quando sai anúncio de resultados, tem essa variação. Se o resultado é bom, a ação sobe. Se o resultado é ruim, a ação cai. Então, basicamente foi isso aqui que aconteceu. Provavelmente no início de abril, o resultado não foi muito bom. Eu não me lembro mais do resultado do primeiro trimestre. E aí teve essa queda aqui, ficou lateralizando nessa parte baixa aqui. No final de junho, teve anúncio de uma venda de uma fazenda. E eu acho que foi isso que causou essa subida aqui, ó. Só que depois aí o pessoal desempolgou, digamos assim, e caiu aqui. Os valores, ó, tava em 26 e caiu para essa faixa de 23. Caiu cerca de R$3. Só que teve os anúncios dos resultados do quarto trimestre aqui no iniciozinho de setembro. E isso fez a ação se valorizar porque também foi anunciado o valor que vai ser distribuído de dividendos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso fez a ação se valorizar. No dia 6 foi lançado os resultados, ó. Aí já no dia 12 a ação já tinha ido para R$29. Você vê que ela estava trabalhando no dia anterior do anúncio a R$24 e subiu para 29. Depois caiu, ficou nessa faixa de 27, 28 e agora a gente vê que tá 29. E o anúncio real, porque ele fez o anúncio do anúncio, digamos assim. O anúncio real, a confirmação vai ser feita só em outubro, lá para o final de outubro, porque vai ter a assembleia para confirmar essa distribuição de dividendos. Essa distribuição de dividendos a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho, por isso que eu não vou falar mais nada nela. Mas antes agora a gente vai passar para um conteúdo lá no site do Investidor 10, que eu gosto sempre de trazer para vocês. Depois a gente volta aqui para o Status Invest para mostrar o conteúdo do modo forecast, é o modo previsão de analistas de mercado, especialistas de mercado. Dizem para você o que fazer com a ação, se você deve comprar, se você deve vender, se você deve manter. E é mais um conteúdo pago que eu trago de graça para você. E se você quer me ajudar a manter esse conteúdo pago aqui, renovar esse conteúdo, porque caso a gente não consiga receber do YouTube, a gente não irá renovar, porque eu já fiz um gasto no ano passado. Eu acho que esse gasto é muito mais interessante para vocês, para eu mostrar essas coisas para vocês, do que para mim. Então, se a gente não conseguir bater a meta
do YouTube para conseguir receber. A gente não vai fazer a renovação nem do modo forecast, nem lá do Investidor 10 Pro, onde também temos preço teto e preço justo. Preço justo segundo Benjamin Graham e preço teto segundo Décio Bazin. Então fica a dica para você me ajudar a bater essa meta e a gente conseguir renovar esses conteúdos. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Então, segundo o preço justo de Benjamin Graham, que esse aqui é mais um conteúdo pago que eu trago de graça para você, o preço justo atual da ação é R$35,52, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade positivo de 24,32%. Como eu venho falando nos vídeos de ação, muitos investidores acham uma margem abaixo de 30 e alguns abaixo de 40 aqui no preço justo de Benjamin Graham insuficiente para eles investirem. Ou seja, esse pessoal diz, se não deu pelo menos 40, eu nem invisto, nem olho para essa ação. Tem gente que é desse jeito, segundo esse método do preço justo. Então eles querem que o preço justo seja tal, querem que o preço teto seja tal. A partir desses dois indicadores, eles já pensam em investir naquela ação. Isso aí é só o começo, digamos, da análise. Às vezes eles querem mais outros bons indicadores, outros bons números para eles investirem naquela ação. Esse potencial de rentabilidade aqui está relativamente baixo para alguns investidores, muitos não investiriam por isso aqui. E outro conteúdo pago que eu trago para você é o preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo Décio Bazin, o preço teto da ação Agro 3 da Brasil Agro é R$34,26, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade de cerca de 20%. Muita gente também quer um preço teto maior do que esse aqui, para achar que compensa investir aqui, mas a gente pode dizer que, segundo aqui, tanto o preço teto como o preço justo, você deveria comprar, seria um bom momento de comprar, porque elas estão mais baratas, tanto que o preço teto que o preço justo. Lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhuma ação, inclusive da Agro 3. Você vai analisar melhor esses números que eu vou passar aqui para vocês, todas as informações que eu vou passar, dê uma estudada a mais, e aí sim você vai decidir se você compra ou não a ação Agro 3 da Brasil Agro, ou se você já tem, se você vai investir mais ou vai investir menos. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês, que é o checklist do investidor Buy and Hold, que basicamente não é da ação Agro 3, apesar daqui dizer que é da Agro 3, é da empresa Brasil Agro, e basicamente ela é uma empresa muito boa. Os únicos problemas dela é que ela já deu prejuízo, mas isso faz tempo, não é recente. Isso aqui eu acho que já está com uns 8 anos que ela deu prejuízo, e o outro problema é que ela não teve um crescimento nos lucros nos últimos 5 anos. Os outros 8 itens estão ok, e ela realmente é uma empresa muito boa. Antigamente dava uma nota aqui, seria uma nota 8 de 10 ou 80 de 100. E agora, pessoal, eu vou passar um videozinho para você que ainda não conhece como trabalha a Brasil Agro, e se você conhece como ela trabalha, você pode avançar uns 2 minutozinhos para continuar no vídeo, e se você não conhece, você vê o vídeo mostrando como é o trabalho deles, o que é que eles fazem na prática. Então fique aí com o vídeo. Com um profundo conhecimento no mercado de terras da América Latina, a Brasil Agro é líder em desenvolvimento e transformação de terras. Sua principal missão é a geração de valor por meio da aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Fundada por grandes visionários em 2006, a empresa tem sido destaque na gestão empresarial no setor agrícola brasileiro. Desde então, a empresa também tem sido reconhecida pela inovação e pioneirismo. A terra é o nosso maior bem. Por isso, nosso foco está em agregar valor a ela através de investimentos em tecnologia, infraestrutura e produção eficiente. Temos um modelo de negócios único, baseado na criação de valor pela transformação de áreas e a geração de caixa das nossas operações agrícolas. Temos como visão ser a plataforma líder para o investimento e desenvolvimento de terras. Contamos com os mais avançados meios de controle e gestão. Empregamos tecnologia de ponta em cada detalhe, com um controle eficiente e preciso de processos, gerando resultados sustentáveis no longo prazo. Fomos os primeiros do setor em listar ações na B3 e ADRs da NYSE, eficiência plena na alocação de capitais. Nossas atividades e produtos são diversificados. Nossos colaboradores têm um papel decisivo nesse processo. Todos são unidos por um único propósito: construir um negócio sustentável e eficiente. Utilizamos equipamentos de última geração, o que garante maior segurança, autonomia e produtividade. Com fazendas no Brasil e Paraguai, toda a nossa atividade é pautada por um rigoroso controle
desde a aquisição da terra ao seu pleno desenvolvimento, resultando nas melhores práticas nossa cultura, sermos uma empresa social e ambientalmente responsáveis. O cuidado com o meio ambiente não é apenas uma regra aqui na Brasil Agro, é uma filosofia de vida. Beneficiamos comunidades rurais com iniciativas sociais como estradas e redes elétricas, além da geração de renda aos municípios. A geração de valor está em nosso DNA. Mais do que desenvolvimento da terra, produzimos transformação, valor e resultados. Brasil Agro, desenvolvendo e agregando valor à terra. Então, pessoal, agora a gente vem mais um conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, o modo Forecast aqui do site Status Invest, que é o módulo pago do Status Invest. Então, que a gente está precisando renovar, eu já dei a dica, você ajuda aí para a gente conseguir manter esse conteúdo pago, que já tá para vencer. Eu acho que no mês que vem tá vencendo, então a gente precisa bater a meta do YouTube, que ainda tá um pouco longe, para a gente conseguir renovar isso aqui. Vamos lá, então. Então, no momento, aqui no modo Forecast, temos apenas um analista, sim, você não ouviu errado, apenas um analista que fez uma análise cerca de um mês atrás, no dia 6 de setembro, e ele indicou o quê? Compra forte. Como só tem um analista e ele indicou compra forte, então na média vai ficar compra forte. Compra forte é aquilo, minha obrigação tá boa, tá barata, compre logo antes que seja tarde para você. E esse mesmo analista não indicou nenhum preço mínimo, apenas um preço alvo. E o preço alvo dele é igual ao preço máximo. E a ação você vê que ela tá custando R$ 28,57 e o preço alvo indicado por ele é R$ 43, ou seja, ela tá bem longe do preço alvo. Mas tem que ver que esse detalhe foi só um analista. Mas normalmente esse analista aqui é um cara que estudou muito e ele normalmente é especialista naquela ação que ele indica. Então, o problema daqui no modo Forecast é isso, que às vezes tem algumas ações que eles têm muitos analistas, muitos, quando eu falo muitos, é em torno de 10, é pouco mais do que isso normalmente. Normalmente é entre 7, 12, 13 por aí, mas tem umas ações que tem poucos analistas como essa aqui, e tem umas ações que não tem nenhum analista analisando ela. Por exemplo, a Unip 6 da Unipar não tem, a Tasa 4 da Taurus também não tem. Algumas empresas, eles não têm analista nenhum. Então pronto, segundo o modo Forecast, segundo esse analista, você deveria comprar a Agro 3 que está valendo a pena. Indo aqui para os indicadores de valuation, vamos ver aqui o principal indicador de valuation. Para mim, muita gente vai dizer, não, esse aqui não é um indicador de valuation, não é o mais importante, mas para mim é o mais importante sim. Então vamos lá. Segundo o histórico aqui, o dividend yield médio dela é 7,15%, o que é um bom dividend yield, mas nada de espetacular, né? Para mim o ideal de dividend yield é 10 ou mais, 7 não é tão bom, mas não é ruim, tá acima da média do 10 basinho. Mas você vê aqui, ó, teve anos que ela distribuiu muito bom, por exemplo, em 2015, mas de 2016 até 2020 foi ruim, abaixo do mínimo exigido por Decibazin, 5,29, 1,93, 4,88, 4,89, 2,84. A partir de 2021, ela se recuperou, distribuiu o dividendo de 9,10 em 2021, em 2022 foi o ápice dela de todos os tempos, 17,54%. Foi a partir daí que muita gente começou a olhar com o olho grande para ela, olho grande e gordo. Nesse ano já tá menos, porque ela não fez distribuição de dividendos até o momento, e esse dividendo aí só está nesse valor devido ao ano passado. Mas a gente já sabe que ela vai distribuir dividendos, já tem uma proposta para ser votada e que vai ser pago em novembro. E é um dividend yield muito relevante, que a gente vai ver agora. Mas antes de ver a questão do dividendo propriamente, a gente vai ver alguns números aqui dos resultados do, como eu falei, do quarto trimestre de 2023 para eles, que é o nosso segundo trimestre aqui de 2023, que é o quarto para eles, e os números de destaques do ano de 2023 todo, né? Como eu falei, 2023 para eles começou em julho do ano passado, então terminou em junho desse ano. Os principais destaques foi uma receita líquida de 1 bilhão e 400 milhões, um lucro líquido de 268 milhões, muito bom
bom esse lucro líquido, e um EBITDA ajustado de 533 milhões. E eles venderam, é daí que vem o lucro deles, 610 milhões em fazendas. Um detalhe que eu gosto de falar aqui, muita gente não gosta da Brasil Agro, porque se você olhar os números que a gente vai mostrar agora, daqui a pouquinho, você vai ver o detalhe que o lucro dela, operacional, que é baseado no EBITDA, foi negativo. Não foi lucro, foi prejuízo que ela teve. Ela só teve lucro líquido por causa das vendas das fazendas. Aí muita gente acha, a operação dela é ruim. Mas a questão é que a operação dela, apesar do pessoal ser considerado contabilmente só a parte de produção agrícola, ou seja, de produção de grãos nas fazendas deles, faz parte da Brasil Agro, como vocês viram no vídeo, a venda de fazendas. Eles pegam as fazendas, compram ruins, melhoram elas, plantam nelas e depois vendem. Ou seja, faz parte da essência da Brasil Agro essa questão de tanto produção agrícola como de venda de fazendas. Então vai sempre ter venda de fazenda. Pode ser que um ano ou outro tenha um problema e dê ruim, mas normalmente vai dar lucro baseado principalmente na venda de fazendas. Então, esse ano, em termos de produção, foi ruim, o ano de 2023, para eles, mas como teve as vendas das fazendas e foi muita venda, você vê que foi 610 milhões, então é normal que os analistas, apesar de olharem às vezes meio torto para ela, porque acha que ela deveria dar lucro nessa parte de venda de grãos e tudo mais, nem sempre ela vai dar lucro. Para quem quiser ver com mais detalhe, tá aqui. As fazendas que foram vendidas durante 2023 foram essas duas em novembro, essas três aqui em junho e abril. Aqui a fazenda Araucária, parece que ela é vendida por partes. Foi vendida uma parte, depois vendida outra parte. Então venderam 4 fazendas, no final das contas, né? Venderam 4 fazendas e essas vendas somadas foram 610 milhões de vendas. E eles ainda dizem que nos últimos 5 anos o valor médio de cada fazenda vendida é de 270 milhões, ou seja, eles vendem para quem tem muito dinheiro, né? Qualquer um que compra uma fazenda nessa média de preço. E aqui a gente vê os números da DRE. E vamos lá, vamos dar uma esquecida nessa comparação aqui do quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2022. Vamos focar só nos números de 2022 e 2023. Aí você vê que a receita líquida sofreu uma redução de 9%. Você vê que a receita imobiliária cresceu 41%. E essa receita imobiliária é que faz acontecer, digamos, a Brasil Agro. A questão da operacional, da receita líquida operacional, teve uma queda de 23%. Caiu de 1 bilhão 168 milhões para 903 milhões. A gente vê que o EBITDA ajustado caiu cerca de 57%. No caso, o EBITDA operacional, já o EBITDA ajustado também caiu, mas foi menos, apenas 23%. A questão do lucro operacional que eu falei para vocês, teve uma queda gigantesca. No ano passado foi 268 milhões e nesse ano foi um prejuízo de 77 milhões, mas considerando as vendas das fazendas, o que era um prejuízo se tornou um lucro de 268 milhões. Mas no ano passado o lucro foi bem maior, foi 520 milhões. Vocês viram que ele distribuiu quase 20% de dividend yield no ano passado. Foi muito bom no ano passado. Ou seja, teve uma queda de 48%, mas ainda foi um lucro muito bom. E agora a gente vai mostrar a questão dos dividendos que vão ser distribuídos em novembro. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Destinação do lucro líquido. O lucro líquido total foi 268 milhões. A gente acabou de ver isso. Aí eles separam 13 milhões para reserva de lucro e fica um valor de lucro líquido ajustado, reduzindo a reserva de lucro, de cerca de 257 milhões. Aí o que acontece? Eles têm que distribuir, segundo o estatuto deles, cerca de 63 milhões, que é 25% de dividendos obrigatórios. Só que eles estão querendo distribuir o quê? 100%, porque eles querem distribuir mais 75% de lucro líquido, como dividendo adicional. Ou seja, totaliza simplesmente todo o valor do lucro líquido já ajustado, de 255 milhões. E ainda, somado a isso, eles estão adicionando mais 64 milhões e 890 de saldo de reserva de lucro. Ou seja, eles fizeram reserva de lucro, já vão distribuir também parte da reserva de lucro, totalizando um montante de 320 milhões de dividendos, o que vai totalizar um valor de R$3,24 praticamente por ação de dividendos a serem distribuídos, o que é um dividendo muito top. Considerando o valor da ação atualmente, é cerca de 11% só nesse dividendo. Mas claro que quando chegar no final do ano, como não teve mais nenhuma outra distribuição durante o ano, o dividendo do ano, se a ação se mantiver nessa faixa de 29, vai ser 11%, mas provavelmente vai cair os 3,24 na data X e pode ser que não se recupere, ou seja, a ação começa a trabalhar nesse patamar de R$26.
Se ela começar a trabalhar nesse patamar de R$26, o dividend yield do ano de 2023 vai ser 12%, o que é um dividend yield muito bom, não tão bom como o ano passado, mas muito bom também. E voltando aqui para a gente analisar o restante dos números da Brasil Agro, a gente vê que o P sobre L dela tá 11, que é um P sobre L muito alto, mas vários analistas falam o seguinte, que quando o P sobre L tá alto e a ação é cíclica, como é o caso da Brasil Agro, que trabalha com commodity, P sobre L alto não é ruim, é bom. Então é interessante isso, né? Mas normalmente eles dizem isso. Então ela tá com um P sobre L interessante para comprar. Quando o P sobre L tá baixo, é que não tá bom para comprar. É o contrário. Então nesse caso específico, esse P sobre L é interessante. Seria até melhor se fosse maior, segundo os analistas. O P sobre VP tá um pouco alavancado, mas nada de absurdo, então também não tá caro. Agora o V sobre EBIT deve que seja abaixo de 10 para ela ser considerada barata. Tá acima de 10, então aqui não tá bom. A dívida líquida sobre o PL dela é muito baixa, 0,21, absolutamente sob controle. Os analistas consideram que o ideal é abaixo de 1, eu considero o ideal abaixo de meio e ela tá só 0,21. Então tá tranquilíssima. Ele nem mostra a dívida líquida sobre o EBITDA de tão baixa que ela tá. Então eu considero que tá muito boa. Esses indicadores de endividamento dela estão excelentes. A margem líquida dela tá boa, a margem líquida dela. Muito analista considera boa a partir de 10, a partir de 20 para mim é boa, então ela tá boa também. O ROI, a maioria dos analistas considera a partir de 10 boa, eu considero a partir de 20, mas para a maioria dos analistas ela tá boa, 10. E para fechar esse vídeo a gente vai ver aqui o mapa de calor dela. E você vai ver o seguinte, que normalmente é sagrado ela distribuir aqui nesse período em novembro. Normalmente ela paga em novembro, porque aqui é data de pagamento. Então você vai ver que ela normalmente paga sempre em novembro. Ela excepcionalmente pagou aqui em janeiro em 2014 e em outubro no ano de 2017. Mas o normal dela é pagar mesmo em novembro. Como em 2022 foi bom demais, ela também pagou em abril, mas também confirmou e pagou em novembro. E esse ano, como a gente já viu, ela tem essa assembleia que vai, no mês de outubro, decidir se vai pagar aqueles 320 milhões de R$ 3,24 por ação. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe. E me diga aqui, você vai comprar Agro 3? Você já tem Agro 3? Ou qual outra ação desse segmento aqui, do setor agrícola da nossa bolsa, você possui? Você me diz aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão, ativar o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!